Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês cronologia dos eventos finais. Para o vídeo número 5, a sacudidura. A sacudidura que vai acontecer na última pregação da Terra, aquela dos 144 mil, aquela que vão fazer a colheita. É como se diz, quem aceitar o selo de Deus, será salvo. Quem aceitará o selo da besta estará com a morte eterna. Então, quer dizer, vai fazer a colheita, a sacudidura do povo de Deus contra os inimigos de Deus. Que ela vai separar, o joio do trigo. Então, eu vou explicar o que significa que era mais assunto da sacudidura e vou falar para vocês sobre este tema. Antes de falar sobre esse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. É de graça, se inscreve lá, é de graça, é grátis, não custará nada para você, para vocês, tá ok? Deixe seu like, ative os sininhos de notificação para receber o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem compartilhar o conteúdo do meu canal, tá ok? Então vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol, Senhor. O sábado do Senhor, 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus, por este dia, por este momento de fazer mais um vídeo pregando a Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Faça-me de mim o seu servo. Nesses minutos e segundos que eu estarei contigo, Senhor, e que o Senhor estará comigo. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A sacudidura. Eu vou ler primeiro as passagens bíblicas e depois eu vou ler textos dos livros de Ellen G. White, falando sobre a sacudidura. Abrem a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quer dizer, nesses momentos finais, irou-se o dragão vai perseguir o povo santo, vamos voltarmos à Idade Média, quando a Igreja Apostólica Católica Romana perseguiu o povo cristão, matou mais de 100 milhões de cristãos. Então, vai ser por curto período de tempo. Lá na Idade Média foi 1260 anos, de 538 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo. Agora serão só 3 anos e meio, 1260 dias ou 42 meses. Então, quer dizer, será em tempo curto a perseguição, mas será uma perseguição como nunca houve. A grande tribulação como nunca houve desde quando o tempo foi fundado. 14, verso 15. Apocalipse 14, verso 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Quer dizer, que ceifasse. Quem que é esse anjo? Quem que é o anjo que estava... o anjo que saiu do santuário e falou para aquele anjo que estava sentado sobre a nuvem: Jesus Cristo, para ceifar, porque acabou-se o tempo. Quer dizer, aqui está falando... também em duas categorias. Do fechamento da porta da graça, que vai definir os casos de quem aceitou o selo de Deus vai para a vida eterna, e quem aceitou o selo da besta, para a morte eterna, serão decididos os casos. Por isso vai ceifar, todos os que não aceitaram o selo de Deus.
que era com pragas, com as trombetas, que é contrafações de Satanás. Agora, Apocalipse 19, verso 10. Tem uma sequência aqui de Apocalipse. Apocalipse 19, verso 10. Prostrei-me-ei ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou um conservo de teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E tem gente ainda que não gosta de profecia. Que era se o próprio anjo falou aqui para João: Não me adores. Que eu sou um conservo teu. Que eu sou um irmão seu. Que quem você tem que adorar é somente a Deus, que é que você deve adorar. Então, quer dizer, que Jesus é o espírito da profecia, quem prega a profecia, está falando da palavra de Jesus, está pregando a palavra. Agora Apocalipse capítulo 22, versos 8 a 9. Quem você tem que adorar é somente a Deus, não a ser humano nenhum, nem uma estátua, nem nada, é somente a Deus. Apocalipse 22, verso 8. Eu, João, sou quem ouviu, viu e estas... Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou um conservo teu dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Que é a mesma aquela frase do Apocalipse 19, que era o mesmo texto. Agora capítulo 3, versos 14 a 17. Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 17. Ele está falando aqui da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te-ei da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Quer dizer, por que estou falando todos esses textos? Por causa que faz parte do povo de Deus, de nós, que ela faz parte de nós, que ela faz parte de nós que somos que somos a igreja de Cristo, que nós somos a igreja, que nós devemos de obedecer a palavra, guardar os mandamentos de Deus e de dar testemunha de Jesus, pregar a palavra. Então, quer dizer, que esses textos se referem a isso. Quero adorar somente a Deus, quero pregar a palavra de Deus, quero dar testemunho de Jesus. E, como se diz, nós conseguirmos a salvação pela graça. Quero de aceitar o selo de Deus. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, os versos 6 a 7. 1 Coríntios, capítulo 1, e os versos 6 e 7. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, para sermos fiéis a Jesus Cristo até o nosso fim.
Quando nós aceitamos a Jesus, cara, devemos de se manter firme até o fim. Vamos para Efésios. Efésios capítulo 4, versos 11 a 13. Efésios capítulo 4, versos 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quer dizer, cara, que nós devemos, cara, ser, que nós fomos escolhidos, cara, uns foram escolhidos para evangelistas, para pastores, cara, para apóstolos, profetas, cara, porque confiou no Senhor. Cara, é isso que nós devemos também fazer, confiar no Senhor, cara, ter fé. Vamos para Amós, lá no Velho Testamento. Amós, capítulo 3, e o verso 7. Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e os profetas. Nunca Deus vai revelar alguma profecia, alguma coisa no tempo, sem revelar aos seus servos, os profetas. Ele revela para nós o que vai acontecer. Deus não esconde nada, absolutamente nada. Vamos para Amós, capítulo 9 e o verso 9. Amós, capítulo 9, verso 9. Porque eis que me darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Aí eu vou ler o versículo 10 também. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Quer dizer, os que falam isso, um dia o mal chegará. Isso é duvidar da palavra de Deus. Se Deus falou que vai sacudir o seu povo, que ela vai separar o joio do trigo, é porque isso acontecerá. E quem duvidar, duvida também da palavra de Deus. Vamos para Joel. Joel capítulo 2, versos 28 a 29. Joel capítulo 2, versos 28 a 29. Promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Quer dizer, todo filho de Deus que será salvo, terá visões, antes mesmo da sacudidura, terá profecia saindo de sua boca, profetizando, quer dizer, tudo com o poder do Espírito Santo, tudo com o clamor do Espírito Santo, se preparando para a última pregação da terra, dos 144 mil. Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 3, lá no Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 3. Agora tem um mapinha aqui,
cara, do 14 a 17 que diz, né, cara, que vou martirei da minha boca, né, que eu acabei de ler, né, cara, que é a igreja de Laodiceia. Aí, cara, vai ser, cara, 14, 1 a 5, Apocalipse 14, versos 1 a 5, que está falando dos 144 mil. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Quer dizer, está falando dos 144 mil, está dando características, cara, dos 144 mil, o que são, cara, os 144 mil que profetizarão a última pregação da terra, cara, que vai pregar as 3 mensagens angélicas. Cara, falando de as 3 mensagens angélicas, eu repúdio aqui, cara, falando que, cara, que hoje nas igrejas está proibidíssimo, cara, pregar isso. Eu tenho que pregar em vídeos. O meu colega tem que pregar no vídeo. Todos os que falam das 3 mensagens angélicas falam em vídeo. Porque nas igrejas estão proibidos. Cara, em nenhuma igreja eu e os meus irmãos podem pregar isso. As 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas são o alto clamor, aquela que os 144 mil vão pregar, aquela última pregação da terra, Mateus 24, cara, Jesus fala, o tempo virá, cara, que cara, o último evangelho será pregado, será pregado, aí virá o fim. Quer dizer, é esse evangélico que vai ser pregado, evangelho que será pregado. Os 144 mil vão pregar as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 13, versos 11 a 18. Aí será a lei dominical imposta. Antes dos 144 mil, será feito a lei dominical. O Apocalipse 6, a abertura do 6º selo. Que por enquanto só 5 selos foram abertos. Os 4 selos estão em andamento, que são o povo de Deus nas igrejas. O cavalo branco são os remanescentes na igreja verdadeira, que são os que ainda são verdadeiramente de Cristo. O cavalo vermelho são os protestantes, e evangélicos que ficam mentindo, que ficam distorcendo a palavra. Por isso que o cavaleiro é de morte, porque a palavra de Deus morreu na boca desses pregadores. Morreu na boca dos protestantes. Os protestantes que, na época de Lutero, John Hus, John Wycliffe, Jerônimo de Praga, John Wesley, viveram intensamente na palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, contra a Igreja Apostólica Católica Romana, que oprimia o povo santo na época, da Idade Média. Era uma luta de Cristo contra Satanás, e até hoje, mas naquela época foi intensa. Então, quer dizer, os protestantes já não estão sendo mais aqueles protestantes da Idade Média, era por isso que o cavalo é vermelho. O cavalo preto, era a Igreja Católica Apostólica Romana.
que não mexa, cara, com o seu povo, que ele tem povo sincero. Tem povo sincero, né, no cavalo branco, cara, tem povo sincero no cavalo vermelho, cara, tem povo sincero no cavalo preto. Tem gente sincera ainda nessas igrejas, cara, mas tem, eu prego Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para não participares das suas acumulações, cara, das suas imundícias, para não participardes, cara, de coisas erradas. Sai dela, povo meu, Jesus fala. Sai, sai dela, irmãos meus, irmãos, cara, de minha vida. Sai dela. E o cavalo verde, cavalo de morte, cara, são aquelas igrejas da Índia, cara, da China, cara, que fica adorando bode, a vaca, cara, que fica adorando estátuas, cara, de cabeça de vaca e corpo de mulher. Cara, são aquelas religiões, Buda, cara, são, cara, os budistas, cara, aquelas religiões lá que são, cara, o cavalo da morte, o cavaleiro da morte, o cavalo verde lá, o amarelo. E o quinto selo, cara, que fala cara, dos nossos irmãos, cara, que já morreram e estão pedindo ainda, cara, para receber a recompensa, mas ainda não chegou o seu tempo, não chegou o tempo deles ainda, porque muitas pessoas ainda morrerão. Então está em andamento esses 5 selos. Será completado esses 5 selos, cara, completados os 6 selos, cara, principalmente o sexto selo, quando saiu o decreto dominical. Cara, o decreto dominical está em Apocalipse 13, versos 11 a 18. Olha o que diz aqui. Vi ainda outra besta emergir na terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Quem é essa besta? Estados Unidos da América. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo: aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca do nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é de homem. Ora, esse número é 666. Quer dizer, aqui está o decreto dominical. Os Estados Unidos da América vai se unir com o papado, com a Igreja Apostólica Católica Romana, e vai reviver o que foi a Idade Média, quando o papado estabelecia as reis e rainhas, quando se juntou igreja e Estado. Ele dominava. Eu coloco quem eu quero no poder. Ele tinha influência sobre a igreja e sobre o Estado. Ele mandava em tudo na Idade Média. Quem é ao meu favor, eu beneficiarei. Quem é contra mim, vai sofrer em minha mão. Era esse cenário na Idade Média. Aí vai começar a sacudidura. Cara, o sexto selo. O que fala no sexto selo? Vamos lá. Creio Apocalipse capítulo 6. O que fala aqui? O sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes.
e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra... o versículo 15 é a volta de Jesus. Eu vou ler até o versículo 14 que eu li. Aqui começa, o decreto dominical. Quando os Estados Unidos da América, o presidente que for, se é o Donald Trump ou outro presidente que estiver lá, não me importa. Quando, o presidente dos Estados Unidos impor esta lei, esse decreto dominical, aí o sexto selo fechará o ciclo, de os selos das pessoas, porque o sétimo selo é o fechamento da porta da graça. Era por isso que o reavivamento é nesses 6 selos. Os 5 selos estão em andamento. O sexto selo ainda não se abriu, nem o sétimo. Quando chegar o decreto dominical, o que eu acabei de ler acontecerá. Isso aconteceu quando chegou o juízo dos mortos em 1844, quando se formou a igreja de Laodiceia, quando Jesus passou de sacerdote para sumo sacerdote. 1844, começou o juízo dos mortos. E quando chegar o decreto dominical, começará o juízo dos vivos. Aí começará a sacudidura. Deus vai separar o joio do trigo. Não tem jeito, não tem aonde escapar. Não tem, depois eu vejo, depois eu, decido aonde eu escolherei, se é o selo de Deus ou o selo de Deus. Não. Tem que escolher hoje, para chegar no dia, e continuar sendo fiel a Deus. Ali você não escapará, ninguém escapará. Apocalipse 14, versos 6 a 12, as 3 mensagens angélicas, o alto clamor. Vou ler para vocês, capítulo 14, versos 6 a 12. A primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra. E cada nação e tribo e língua e povo dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É o primeiro anjo falando, é a primeira voz, do primeiro anjo, para adorar a Deus e dar glória. Aquele que fez o céu, os céus e a terra e tudo que nela há. A segunda voz, seguiu-se outro anjo segundo dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Quer dizer, cada mensagem dos 3 anjos estão ligados na igreja, remanescente, que é a primeira voz, que era o primeiro anjo, que está ligado na igreja remanescente, que é adorar a Deus e dar-lhe glória. A segunda voz, caiu a grande Babilônia, que está ligado à igreja protestante, que era no cavalo vermelho. E a terceira voz, que eu vou clamar aqui, que eu vou pregar para vocês, falar, está ligado à igreja católica apostólica romana, que era o cavalo preto. Olha só. Seguiu a estes outro anjo terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quer dizer,
Cara, vocês prestaram bem nesta terceira mensagem, né? Então está ligada ao cavalo preto, a Igreja Apostólica Católica Romana. Então, povo de Deus, cara, essas três mensagens serão pregadas. Cara, você queira ou não, cara, isso acontecerá. Cara, tem pessoas que falam, isso não vai acontecer. Cara, você está louco. Cara, você está, cara, em débil mental. Cara, você não está no seu juízo, cara, normal. Eu não estou em juízo normal. Cara, isso vai acontecer e pronto, acabou. Cara, você querendo ou não. É o cumprimento da profecia. É porque você não estuda. É porque você não quer aprender as profecias. Você não lê a história. Vamos ler agora as mensagens de Ellen G. White. Introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Mensagens escolhidas, volume 2, página 116. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. Isso está em Eventos Finais, página 173. Quer dizer, cara, a união das igrejas. Cara, o que o papado quer é guardar, é juntar todos as igrejas do mundo, fazer o ecumenismo. Cara, isso quer juntar todos para o decreto dominical. Cara, o início que está a passos largos para o decreto. Por isso que o joio tem que se separar do trigo. Porque, cara, para não ser contaminado. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis, e uma proporção maior do que agora podemos prever. Dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mensagens escolhidas, volume 2, página 368. Exatamente, Ellen G. White está relatando tudo o que vai acontecer no futuro. Quer dizer, você duvida ainda? Cara, se ela relatou isso no século XIX, cara, você duvida disso? Cara, no século XIX, cara, ela fez isso daí. Cara, em 1880, 1890, cara, que nem sonhava o que ia acontecer, ainda com guerras, previu guerras, cara, sem antes de acontecer. Quer dizer, cara, Deus deu essa prova para ela, cara, Deus deu essa unção para ela, cara, para prever, cara, Deus mostrou o futuro para ela, G. White. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitarão aos costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. Testemunhos, volume 5, página 81. Exatamente. Ela vai ter uma grande prova para a igreja. A igreja será testada. A igreja será um escárnio de bagunças. Mais textos aqui da Ellen G. White. Tem muitos aqui. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem a seus mandamentos por palavra e ação. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 647 a 648. Quer dizer, se você está fazendo parte, você sabe da verdade, você sabe, que
cara, sobre a palavra de Deus. E se você sabe que isso acontecerá, cara, que a igreja vai oprimir o povo santo, e você está fazendo parte da igreja ainda, cara, cara, Deus não vai ouvir mais sua oração. Cara, vai, cara, como se diz assim, cara, se separar de você. Cara, até você se arrepender. Cara, ele não desculpará. Cara, isso é muito sério. Alguns que agora estão dispostos a empunhar as armas da peleja, em ocasiões do verdadeiro perigo, tornarão manifestos que não edificaram sobre a sólida rocha. Eles cederão à tentação, os que tiverem grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitarão, sobre um pretexto ou outro hão de retirar-se de nós. Testemunhos, volume 6, página 400. Olha outra aqui. Os que tiverem as oportunidades para ouvir e aceitar a verdade se unirão à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais. Serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Manuscrito, volume 19, página 176. Quer dizer, cara, você que está na igreja, cara, você não aceita as profecias, cara, infelizmente, cara, se você não aceitar o alto clamor, cara, você será condenado. Cara, as pragas vão pegar você. Cara, você cairá pelas pragas. Estas mensagens foram representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. Primeiro Escritos, página 256. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Quer dizer, que era por isso que eu li, que era sobre a igreja, que era de Laodiceia. Que era porque justamente que era a igreja de Laodiceia está no centro, que era a última igreja. Cara, não terá mais igreja. Cara, é a sétima igreja. Que vai participar da grande tribulação. É a igreja que todos da igreja participará da grande tribulação. Todos passarão pela tribulação. Igual os evangélicos. Deixa eu falar a cor do texto aqui. Quem relatou isso foi o livro de Ellen G. White, Testemunhos Seletos, volume 1, página 60. Os evangélicos que relatam isso, é como se diz, que eles falam assim, que a igreja será arrebatada, que ela terá 7 anos da tribulação, que a igreja vai ser arrebatada, que Jesus virá arrebatar todos os que são da sua igreja, que depois os que ficarem, que participará da grande tribulação. Quer dizer, está errado. Todos participarão da grande tribulação. Todos, que aceitarão a marca de Deus e a marca, de Satanás, que era a marca da besta. Que participarão da grande tribulação. Só que as trombetas e as pragas não atingirão o povo de Deus, mas participarão da grande tribulação até a volta de Jesus. Esse testemunho dará o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Testemunhos Seletos, volume 1, página 60. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia que se colocam sobre o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Está relatado em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 84. Exatamente o que está acontecendo. Cara, eu relato como a igreja de Laodiceia, que era a igreja adventista.
Cara, lógico que se refere a várias igrejas, protestantes, evangélicos, cara, anabatistas, batistas, testemunhas de Jeová, Filadélfia, cara, várias igrejas que se encaixam na igreja de Laodiceia. Mas a principal igreja, cara, que se opõe, que se encaixa à igreja de Laodiceia, cara, é a igreja adventista do sétimo dia. Cara, hoje está se apostatando demais. Não é mais uma igreja profética. É uma igreja que só prega evangelho, cara, tem as suas programações, cara, para enganar, quer dizer, cara, é mais programações do que pregação. Começa às 9 horas da manhã, cara, uma escola sabatina, cara, de escassez, cara, uma escola sabatina de escassez. Ainda tem igreja ainda que explica mais sobre a lição. Mas, cara, tem pessoas que ficam fofocando, cara, sobre outras coisas, cara, dentro da escola sabatina, cara, falando do mundo lá fora, cara, já que está dentro da igreja, cara, falando do mundo lá fora, cara, de pessoas lá fora. Quer dizer, cara, se você faz, cara, o começo de um culto, cara, a escola sabatina, cara, você tem que explicar a escola sabatina, cara, e não ficar fofocando de pessoas que estão lá fora. Cara, está se apostatando, cara, a igreja adventista do sétimo dia. Não é mais aquela igreja profética que eu via. Cara, pelo que eu me apaixonei. Vivi a minha vida inteira como católico. Cara, sendo enganado. Cara, acreditando em anedotas. Mas quando encontrei uma igreja adventista, cara, gostei de seu culto, cara, gostei que era uma igreja profética e eu gostava já de profecias, cara, bem antes de virar adventista. Cara, sumiu, cara, a profecia da igreja. Cara, a igreja adventista não é mais profética. E própria Ellen G. White fala aqui, cara, que a igreja adventista, muitos abandonarão a sua fé. Cara, está a passos largos de acontecer. Cara, esse cenário que eu estou vendo hoje é exatamente o que o Ellen G. White falou no século XIX. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios capítulo 29, verso 18. Satanás operará habitualmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus e no verdadeiro testemunho. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha separada do trigo precioso é esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição passando pelas fileiras de adversário. O Grande Conflito, página 608. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise, sobre as circunstâncias mais desaminadoras probativas. Testemunhos Seletos, volume 2, página 164. Quer dizer, cara, sobre aquela mensagem do terceiro anjo, cara, em Daniel 2, cara, em Daniel 12, cara, desculpe, cara, em Daniel 12, verso 2, cara, fala de uma ressurreição especial. Cara, todos aqueles que morreram, em Ellen G. White fala no Grande Conflito,
Todos que morreram na mensagem, morreram na esperança da mensagem do terceiro anjo. Cara, eu vou chegar ainda, cara, sobre esse tema, cara, no 7º vídeo, cara, sobre a cronologia dos eventos finais. Cara, sobre uma ressurreição especial. Então, quer dizer, cara, os que acreditaram, que tiveram fé nas 3 mensagens angélicas, cara, não só na mensagem do terceiro anjo, mas nas 3 mensagens angélicas, cara, completas. Que tiveram fé, que morreram nessa esperança, porque estamos vivendo no juízo dos mortos. Todos que morrem na esperança. Cara, se você, cara, crê, cara, se você tem esperança, você acredita nas 3 mensagens angélicas, cara, se você morrer hoje, cara, você, cara, participará da ressurreição especial. Aquele que ressuscita antes de Jesus voltar. Cara, participará junto com os 144 mil. Cara, não fará parte dos 144 mil, mas andarão junto com os 144 mil. Cara, para pregar o último evangelho da terra. Cara, esses que vão ressuscitar, que vão ressuscitar com o corpo perfeito, cara, da ressurreição especial, cara, quem vai ressuscitar? Ellen G. White, Tiago White, todos os que fizeram parte ali do ressurgimento da igreja adventista, que passaram pelo desapontamento, mas estudaram as profecias, cara, não desmoreceram, cara, continuaram pregando a palavra. Guilherme Miller. Então, quer dizer, cara, vão vir para acalmar o povo de Deus, que estarão assustados, que estarão em prantos, cara, por ver seus familiares, cara, sendo atingidos pelas trombetas, pelas pragas. Cara, isso vai acontecer quando surgir, cara, a queda papal, cara, em 1260 dias. Felizes os que chegam também a 1290 dias. Cara, quer dizer, é a ressurreição especial. O zelo que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a igreja se unirem para invalidar a lei. Toda objeção levantada contra os mandamentos de Deus abrirá o caminho para o avanço da verdade e habitará aos seus defensores e apresentarem seu valor perante os homens. Há uma beleza e poder na verdade que nada poderá tornar tão evidente como a oposição e a perseguição. Eventos finais, página 140. Estandarte após estandarte era arrastado no chão à medida que o grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo. E o tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que forem representados por Cristo como tendo chegado na última hora undécima. Tendo chegado na hora undécima. Testemunhos Seletos, volume 3, página 224. Quer dizer, povo de Deus, cara, vai haver o decreto dominical. Cara, e a sacudidura vai acontecer. Aí as igrejas vão virar bagunça. Cara, vão, como se diz, cara, ser uma confusão, cara, de doutrina, cara, confusão espiritual. Porque, apesar, cara, principalmente da última pregação dos 144 mil, os que aceitarem o selo de Deus, cara, serão salvos, e os que aceitarem o selo da besta serão perdidos, cara, o Espírito Santo se retirar da terra. Mas o povo não vai, como se diz assim, cara, se atentar a isso. Cara, o 7º selo será aberto, cara, que é o fechamento da porta da graça. Jesus levantará a sua mão, vai dizer, está feito, está acumulado, está decidido os casos, todos os casos estão decididos. Os meus filhos que aceitaram a mim, cara, serão para a vida eterna. Os que não aceitaram, cara, será para a morte eterna. Vai separar o joio do trigo do joio. Vai fazer a colheita, vai ceifar os que não aceitaram. Quer dizer, as igrejas, cara, estará em confusão.
Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol, o sábado do Senhor. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por fazer eu de servo, Senhor, seu servo, para pregar esta unção, para pregar esta palavra, pregar este alerta ao que acontecerá no futuro. Por isso, Senhor, estou fazendo esta série da cronologia dos eventos finais que acontecerá. O povo querendo ou não, isso acontecerá. Por isso, meu Deus, venho trazer essa verdade. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!